Amém. Nós estamos hoje dando continuidade ao estudo de número 33, chamado Os Resultados da Salvação. Na semana passada eu não consegui dar aula por conta de um compromisso, acabei que não deu tempo, né? Na verdade, não haveria tempo para mim preparar o material e fazer tudo que eu precisava. Vem cá, filha, aparecer. Você não conhece? Essa é minha filha, Helena. Depois eu corto na edição, tá? Deus te abençoe. E aí, ela trouxe um café para o pai. E aí, nessa semana passada eu não consegui, mas hoje nós vamos dar continuidade, né, a esse tema tão importante que trata dos resultados da salvação. Eu vou pedir para a Fernanda orar, e em nome de Jesus, na sequência, nós começamos essa aula tão profunda para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia, mais uma oportunidade de a gente estudar a sua palavra. Senhor, te peço que o Senhor abençoe e inspire, meu Deus, o meu irmão, para que ele dê essa aula com o poder do teu Espírito e que o Senhor abra nossa mente, nos dê entendimento e revele, Senhor, a tua palavra gloriosa no nosso coração. Amém. Amém. Então, nós estamos hoje tratando sobre esse tema. Deixa eu compartilhar aqui a tela de vocês. Pronto. Esse tema é tão importante, né? Intitulado, como eu disse, Os Resultados da Salvação. Essa aula de número 2, nós já viemos caminhando, né, ao longo dessa última... Deixa eu botar na tela grande. Tratando sobre esse tema, né? E nesta segunda aula a gente vai concluir esse estudo que trata sobre o resultado extraordinário que a obra da salvação produz, né, na vida do crente, examinando o fim da lei e a adoção como filhos de Deus. Uma das coisas que nós temos como certeza, né, com a salvação é uma série de benefícios, né? Nós temos falado sobre Romanos aos domingos na igreja, né, na Carta para o Novo Mundo, concluindo essa série de mensagens com a última carta que é Romanos, e o apóstolo Paulo trata sobre isso no capítulo 8, né? Ele diz que nós fomos adotados, né? Nós temos em nós o espírito de adoção, né? O próprio Espírito Santo testifica em nós que somos filhos. E mais do que isso, né? Junto com essa adoção, nós fomos libertos, né? Da escravidão do pecado, mas também vamos dizer assim, do jugo da lei. Jesus cumpre a lei por todos nós, né? Jesus, ele não vem para abrogar ou para fazer com que a lei seja retirada, mas ele vem cumpri-la. Ele cumprindo a lei, nós, através do seu sacrifício, né? E essa palavra é importante, sempre nós falamos sobre isso, seu sacrifício substitutivo na cruz do Calvário, né, substituindo a cada um de nós, ele também, através do cumprimento da lei, ele nos leva o direito de participar de uma nova aliança, que é a aliança baseada na graça, onde nós somos adotados como filhos de Deus. Então, o que nós vimos até aqui, né? Uma revisão, uma introdução, né? Na aula anterior, a gente estudou a justificação. Lembra que eu falei sobre isso? Que é um ato, tem a ver com todos os termos são vinculados ao termos jurídicos, né, ao termos de tribunais. Então, a justificação é um ato mesmo, né, um ato no sentido de como se fosse uma decisão, né, de um juiz, um decreto de Deus. É o ato pelo qual Deus declara o crente justo diante de si, né? Então, o julgamento, né, essa sentença, né, sobre a natureza humana, também vem acompanhada de uma decisão, de um ato, de uma declaração de Deus, dizendo que aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados, ou seja, eles são justos, né, diante do Senhor, baseado no sangue de Cristo. E nós vimos sobre o julgamento dessa natureza pecaminosa, né, a sentença sobre o velho homem cumprido em Cristo. Não é que é tão espiritual esse tema que não é que nós sabemos que em Romanos fala que o salário do pecado é a morte. E nós, às vezes, achamos que nós escapamos dessa morte, né? Na verdade, obviamente, a morte ela foi cumprida, o salário do pecado ele foi pago na morte de Cristo, isso é o mais óbvio, né? Para nós, para todos nós, mas também não implica também para nós que não haja morte, né? Por isso que no batismo, né, a declaração pública de fé, o batismo é um mistério, porque nele há o sepultamento, né? A declaração de morte do velho homem cumprida em Cristo, ou seja, nós matamos a nossa velha natureza, a nossa velha criatura, e descemos as águas para matar a velha criatura e subimos das águas com a oportunidade agora de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o julgamento da natureza pecaminosa ele é feito no batismo, né? Não é que, como eu tenho falado aqui, não é que o Senhor nos chame para viver uma vida melhor, uma vida consertada, né? O que eu estou dizendo é assim, ele não vai pegar o velho Cristiano, o velho Alexandre, o velho Lúcio e vai transformar numa pessoa melhor.
não é um aprimoramento de quem nós éramos, não é isso. É a declaração de tudo que nós éramos antes de Cristo era inútil, era injustificado e era distante de Deus, e Deus mata essa velha natureza e nos dá a oportunidade não de melhorar uma velha vida, mas de viver uma vida nova, literalmente em Cristo Jesus. E nós, nessa nova vida, nós somos chamados, né, para viver uma comunhão familiar do cristão, ou seja, o relacionamento é restaurado com Deus, mas não somente com Deus, mas com o povo de Deus. Nós passamos de pecadores caídos e sozinhos no mundo caótico, a filhos de Deus restaurados, inseridos na família do Senhor, que é a igreja. Por isso a igreja é tão importante e ela é imaculada, né? A gente não pode considerar que exista a menor possibilidade de se viver uma vida cristã sem a igreja. A igreja, não falo, é uma denominação, corpo de Cristo, né? A manifestação do corpo de Cristo. Então hoje a gente vai concluir o fim da lei, né? Cristo com o cumprimento término da lei para a justificação do crente, e a adoção, o ato pelo qual Deus recebe o salvo como filho de sua família eterna. E esses dois resultados, né, eles são extraordinários da obra redentora de Cristo, que transforma não apenas o destino, mas a posição do crente diante de Deus. Alguém pode continuar lendo para mim, por favor, se é possível? Alguém Eu posso. Pode ler. Revelou o pecado. A lei expôs a realidade do pecado humano, tornando visível aquilo que estava oculto na consciência do homem. Demonstrou a santidade. Ao estabelecer padrões perfeitos, a lei revelou o caráter santo e justo de Deus, diante do qual nenhum homem pode se gloriar. Mostrou a incapacidade humana. A lei provou que nenhum ser humano, por si mesmo, pode alcançar a justiça que Deus exige. Ela não salva, aponta para o Salvador. Está fechado seu microfone, irmão. Amém. Para você entender a graça, para você entender a graça, você precisa ter o entendimento do propósito da lei, né? Então, quando a gente fala de fim, né, da lei, nesse sentido, a gente está falando da palavra grega telos, né? Que não é o fim por ter dado um fim, de alguém veio e deu um fim, né? Como a gente, um assassinato, fulano deu um fim à vida do outro, né? Interrompeu, parou, cortou pelo meio, né? Não é nesse sentido, não é nesse sentido de final, mas é no sentido de fim por cumprimento, por término. Ou seja, quando Cristo é o fim da lei, não é que Cristo veio e falou: a lei não presta, vou cortar ela, daqui para frente não tem mais lei, daqui para frente, para trás tinha lei, daqui para frente não tem mais. Jesus não é o fim da lei nesse sentido. Jesus é o fim da lei no sentido de que não existe necessidade mais da lei, porque ela foi cumprida, né? Ela foi terminada em Cristo Jesus. Então, Jesus ele aponta, né, para esses dois passos, né? Tanto para o cumprimento da lei quanto para a justificação. Mas para que nós possamos entender a graça, é necessário que a gente entenda um passo antes, né? Deus, para manifestar a sua graça, era necessário que, primeiro, ele revelasse o pecado, né? Esse era o primeiro passo. Então, a lei de Deus, se você está acompanhando o plano anual bíblico de leitura da Bíblia, no nosso site, você está acompanhando a leitura, você está vendo que a lei de Deus, ela vem, primeiramente, para expor o pecado humano, para tornar visível aquilo que estava oculto na consciência do homem. Ou seja, eu sempre dou esse exemplo. Se você chega em casa, o seu filho, por exemplo, está pulando no sofá e você não quer, né? É algo que para você é uma transgressão, e ele não sabe, ele não tem consciência do erro. Então, não tem como você acusá-lo de um erro que ele não está consciente. E mais do que isso, não tem como ele se consertar pelo erro porque ele não tem consciência. Agora, se uma vez que você avisou, né, que você, por exemplo, não quer que ele pule no sofá, e você chega em casa e ele está pulando, ele tomou conscientemente a decisão de transgredir uma regra, de transgredir a lei que você tinha estabelecido para ele. Então, ele é tanto imputável da culpa quanto do castigo. Assim também, quando ele decide cumprir essa lei, ele é imputável também, vamos dizer assim, dos benefícios desse cumprimento dessa regra, que traz um benefício do relacionamento. Nesse exemplo muito simples que eu estou dando, você vai dizer: olha, meu filho é um excelente filho, uma vez que eu avisei que ele não pula mais no sofá, ele não pula mais. Então, há um enriquecimento, né, natural do seu relacionamento com o seu filho nesse aspecto, né? E aí, a lei era justamente isso. A lei, ela vem para mostrar que para o homem o pecado. O apóstolo Paulo em Romanos vai tratar sobre isso. Ele vai falar: por acaso, então, a lei é ruim? Não, a lei é boa, né? Mas quando ela veio como um homem era incapaz de cumprir aquilo que Deus estabeleceu, ela expõe o pecado, mas esse pecado acaba gerando morte, a lei acaba gerando morte. Por quê? Ao demonstrar a lei, né, também demonstrou
a santidade de Deus. Ao estabelecer padrões perfeitos, a lei revelou o caráter santo e justo de Deus, diante do qual nenhum homem pode se gloriar. Ou seja, a lei mostra plenamente a santidade, né? A perfeição de Deus. Mas essa perfeição também, ela vem mostrar que o homem era incapaz de estar na régua, né? No cumprimento daquilo que Deus tinha para si, porque Deus é santo, né? Em Deus não há pecado. E o fato dele ser santo, ele não negocia absolutamente em tempo nenhum com nenhum tipo de pecado, né? Não pode haver mácula em Deus, porque Deus ele é santo, né? Ele é perfeito e Deus não admite, né, na sua presença o pecado. Todo aquilo que é manifestado em pecado tem como consequência a morte, né? Então, a sentença é essa. Então, você tinha um problema, você tinha um Deus santo, na sua perfeição e santidade, não admitia a manifestação do pecado nenhuma vez, e aí, porque uma vez manifesto, a sua justiça, né, pela sua santidade, exige que haja, vamos dizer assim, um pagamento por essa infração, que é a morte, a separação espiritual eterna de Deus, porque Deus não pode estar, né, o pecado não subsiste na presença de Deus, na verdade. E aí você tem um problema, e tem um homem pecador. Então, era natural que isso haveria um problema, né, que o homem estaria condenado eternamente diante de Deus. E aí vem justamente a terceira parte, que a lei prova, né? A lei não somente revela o pecado e mostra a santidade de Deus, mas ela prova ao homem que ele é incapaz, né? Não é que ao homem não foi dada a chance de mostrar a sua capacidade, foi, e todos falharam miseravelmente nesse processo, obviamente com exceção de Jesus. Pode continuar, lendo, irmão. Cristo cumpriu a lei perfeitamente. Ao declarar que Cristo é o fim da lei, a Escritura nos revela que o Senhor Jesus não veio abolir a lei, mas cumpri-la em toda a sua plenitude. Sua obediência ativa e passiva satisfez completamente as exigências divinas, as exigências morais. Cristo viveu em perfeita conformidade com todos os mandamentos da lei moral, sem falhar em nenhum ponto, oferecendo a Deus a obediência que o homem deveria, mas nunca conseguiu oferecer. As demandas da justiça. Na cruz, Cristo satisfez as demandas punitivas da lei ao carregar a penalidade do pecado em nosso lugar. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em seu sacrifício. Os símbolos e figuras. Todo o sistema cerimonial da lei, os sacrifícios, as festas, o sacerdócio, eram sombras que apontavam para Cristo. Nele, todas essas figuras encontraram seu cumprimento e sentido real. A salvação não é obtida pela obediência à lei, ela é recebida pela fé em Cristo, que a cumpriu por nós. Amém. Amém. Então, a gente tem essa exigência, né? Foi estabelecida uma exigência para que essa lei fosse abolida, né? Fosse cumprida, né? Não simplesmente abolida, né? Não, como, por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil, né? Que a lei que permitia a escravidão foi abolida, né? Ela foi destruída, ela foi arrancada, cancelada. A lei em Cristo, ela não foi abolida, ela foi cumprida, né? Uma vez cumprida em toda a sua plenitude, Deus, através de Cristo Jesus, satisfez toda a sua exigência, né, que estavam diretamente ou intimamente ligadas à lei. Então, as exigências morais, né, uma vez que Cristo vive perfeitamente em conformidade com nós no mandamento da lei, as demandas da justiça, uma vez que Cristo cumpre, né, a lei, ela tinha uma penalidade para todos aqueles que a transgredissem, e Cristo toma o nosso lugar, mesmo perfeitamente, vivendo perfeitamente, Jesus toma esse lugar. E também os símbolos e figuras, né? Todo o sistema cerimonial da lei, né? Eu sempre tenho falado isso, desde o Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Então, uma vez que Cristo cumpre a lei, atende às demandas da justiça, ele também extingue a lei no sentido de símbolos e figuras, uma vez que ele não precisa mais de um cordeiro, nós precisamos mais de um cordeiro, porque nós já temos o perfeito cordeiro. Não precisamos de um sacerdote, porque Jesus é o perfeito sacerdote. Então, a salvação, né, ela, a partir de Cristo, né, ela não é mais obtida pela obediência à lei, mas ela é recebida, né, pela fé em Cristo que cumpriu ela por nós. Então, a salvação que estava condicionada ao cumprimento da lei, agora ela está condicionada a receber pela fé, lembra da definição de fé, confiança em Cristo, sua palavra,
para receber pela fé a Cristo como Senhor e Salvador. E aí você veja que o movimento é diferente. Um era esforço para cumprimento, o outro é abrir o coração para receber. Um tinha um custo moral, vamos dizer assim, de comprometimento de vida, e o outro é gratuito, é simplesmente querer e sem nenhum preço para nós, né, pedido em troca, porque Jesus já pagou todo esse preço. Por isso que nós vemos a distinção entre a lei e a graça. A aliança antiga baseada na lei, nas exigências, e uma aliança nova baseada agora na graça e no amor de Deus. Então, em Gálatas 3,13, né, vai falar que nós somos libertos da condenação da lei, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós, pois está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a lei, ela trazia para aquele que transgredia, né, seus mandamentos, ela trazia a maldição, né? Ser amaldiçoado, né? Que é o contrário de ser abençoado. O que é ser abençoado? Uma pergunta para vocês. Qual é o sentido de ser abençoado? Pode ser simples, abre o microfone e pode falar. Para mim, ser abençoada é estar na presença do Senhor, é permitir estar na presença dele. Eu creio que isso me faz cada dia mais abençoado. Amém, amém. Pode falar, pessoal, fica à vontade, gente. Ninguém mais quer falar? Então, vou continuar aqui, fica à vontade. Então, é justamente isso que a Vera falou, e no sentido mais amplo, né, a gente pode dizer que ser abençoado é contar com o favor de Deus, sim ou não? Não é isso? Né? Quando a gente fala assim, eu espero que Deus vai me abençoar, por exemplo. Eu ia falar que é receber algo bom de Deus. É um presente, né? É contar com o favor do Senhor, não é isso? É você contar com esse presente. A Bíblia traduz, né, como dom, né? O dom, a palavra dom é um presente, né? É uma bênção, né, que o Senhor nos concede. Então, quando temos o dom, né, os dons espirituais são presentes que Deus nos dá. Ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom, é um presente de Deus. Então, abençoado é contar no final do dia com um favor de Deus para a sua vida. Quando você pensa, não, eu quero que Deus abençoe meu filho, né? Então, estou pedindo ao Senhor que a sua mão, né, que o seu favor seja na direção do meu filho, né? Que ele seja abençoado, que a mão dele seja a favor dele. E ao contrário disso, é justamente não contar com favor. Pode falar, velho, fica à vontade. É justamente isso. Eu vejo que nós só conseguimos receber essa bênção quando nós estamos na presença de Deus, né? Quando o Senhor nos permite estar na presença dele, nós aceitamos estar. Então, através de estar na presença dele, fazendo a vontade dele, buscando mais dele, né, é que essas bênçãos, né, vêm sobre nossas vidas, né? Então, por isso que eu acho que o maior presente é estar na presença dele, né? Para mim, permitir eu estar, todo dia eu falo, Senhor, muito obrigada por me permitir fazer parte da sua família, a família de Cristo, né? Porque não é todos que têm esse privilégio, apesar de ser aberto para todos, mas nem todos entendem o que realmente, né, Deus quer dele, porque muitas pessoas eles querem muita coisa, mas não querem estar na presença, que para mim é o mais importante. E é o princípio de todas as coisas, né? Você só consegue realmente, vamos lá. A gente está tratando aqui sobre os resultados da salvação, né? Que é o tema da aula. E é justamente nisso que você está falando, que é a manifestação um dos resultados da salvação. A gente percebe claramente que alguém entendeu o que é ser salvo, que Deus está fazendo a seu favor. Então, quando você percebe nessa pessoa a alegria da salvação, que é a alegria da salvação? É a alegria de saber que você está e permanecerá eternamente na presença do Senhor, não é isso? Tanto é que quando se você é um crente maduro em Cristo Jesus, a primeira coisa que você declara é você, não, ninguém quer passar por prova, por luta, por dificuldade, isso é o mais óbvio. Mas se você tem uma maturidade já cristã e você tem consciência da sua salvação, a sua declaração pode acontecer o que for, pode se levantar quem quiser, mas eu não troco meu Deus por absolutamente mais nada nem ninguém. Com certeza, pastor. E isso, nós estamos vivendo, eu vivo isso a cada dia, né? Uhum. E digo, tantas lutas que a gente passa, né? Eu que já tenho um pouco mais de idade, né?
tudo menininhos aí, né? E eu que tenho um pouco mais de idade, né, que já tive a oportunidade de passar por muita coisa, né? O Senhor já como foi aquela palavra de domingo, né? Me moeu e continua me moendo. E eu estou aqui para ser moída, entendeu? Até a hora que Ele quiser, né? É muito difícil permanecer, Sim. entendeu? É difícil você permanecer em Cristo quando você passa por tantas provas, por tantas perdas, por tanta tristeza, né? Então, permanecer que é o difícil, né? E justamente, mas assim, vamos aprofundar essa conversa, assim. Vamos caminhar nessa profundidade. Esses textos estão muito frescos para vocês, porque a gente está tratando isso nos domingos, né? Por isso que vai caminhar em direção a isso. Mas é justamente durante essas provações, né? E a gente pode chamar essas provações, né? Por que é provação, né? Por que tem sentido de prova? Porque a gente entregou a nossa vida na mão do Senhor, amém? Esse é o primeiro ponto. Nossa vida está na mão de Cristo, a nossa vida está na destra de Deus. É Deus que nos guarda, é Deus que controla, é Deus que é soberano. Nós falamos sobre soberania nisso no domingo, sobre o olheiro que cuida da gente. Então, a partir do momento que nós confiamos a nossa vida a Cristo, a nossa vida está em Cristo, não é isso? Não é esse o mistério do batismo? Nós morremos para nós mesmos, morremos para a nossa velha natureza e passamos a viver em Cristo, porque Cristo passa a viver em nós. A Bíblia diz que quando nós descemos as águas do batismo, a nossa vida acaba e a nossa vida ela passa a estar escondida em Cristo, e a nossa esperança é que na sua volta ele vai manifestar a sua vida e a nossa vida será manifestada junto para a eternidade. Então, nesse sentido, a nossa vida pertence ao Senhor, entregamos a Ele. E aí, por isso que não há de se falar, no sentido de que, assim, o que acontece na nossa vida é uma tribulação no sentido de não haver controle. O diabo levantou, óbvio que o diabo se levanta, óbvio que o mundo espiritual é real, óbvio que é uma militação na nossa carne e tal, ao nosso derredor, mas a gente precisa entender que também, ao mesmo tempo, é meio que a história de Jó, né? Tudo que acontece, por mais que seja o diabo o causador e o acusador, ainda assim é uma permissão de Deus para testar, né? Jó foi lançado numa prova para testar o seu caráter. É isso que o Romanos diz sobre a prova, né? Sobre a aprovação. Então, quando nós chegamos na maturidade cristã, a prova, ela, por mais dura que ela seja, chega um momento, e aí cada um tem o seu momento, tá? Eu não sei se já chegou o seu, já chegou ou vai chegar. O meu, eu passei algumas vezes por isso, que você precisa decidir. Você diz assim, ou eu creio no Senhor, e independente de como a minha vida vai ficar, independente do que vai acontecer daqui para frente, eu creio no Senhor, eu não creio. E você tem que tomar uma decisão. Quando tudo não vai bem, quando todas as coisas desmoronam ao seu redor, quando você fala assim, agora eu não sei. Eu tinha uma expectativa boa, eu queria que tudo desse certo, deu tudo errado. O mundo desmoronou, caiu tudo ao meu redor, e é isso. Estou igual a Jó. Estou doente, estou na sarjeta, perdi família, perdi bens, perdi tudo, acabou. E aí você precisa tomar uma decisão, que é quando fica só você e o Senhor. Porque nessas crises, dessas provações, gente, não adianta, todos nós vamos passar por isso. Vai chegar um momento que não vai ter mais ninguém. Não vai ter pastor, não vai ter amigo, não vai ter mãe, não vai ter pai, não vai ter marido, não vai ter tio. Nada nem ninguém vai ser capaz de socorrer o seu coração. E cada um tem o seu motivo, né? Para mim, o que é uma coisa, para a Vera pode ser fácil, mas cada um tem esse motivo, tem esse momento, onde você precisa tomar uma decisão. E você vai dizer assim, olha, quanto a mim, eu sirvo ao Senhor. E podem tirar o que for, podem tirar o que quiserem tirar, a vida pode levar o que ela tiver que levar, mas eu não abro mão do Senhor. E isso tem a ver como resultado da nossa salvação. É nisso que nós somos provados para forjar em nós um caráter que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos também, no capítulo 5, que é o caráter que traz esperança. Porque quando você chegar nesse ponto, é o ponto que você, assim, na sua cabeça, tudo que era possível não vai mais acontecer, você perdeu tudo que você poderia ter perdido, a partir daí que você abraça realmente sua fé e fala, não, eu creio no Senhor, independente do que aconteça comigo, com a minha vida, daí para frente é só esperança, Você só espera em Deus, você espera, não, o Senhor há de mudar, o Senhor há de fazer, o Senhor, ainda que eu não veja agora, ainda tudo esteja desmoronado, se tivesse eu amo o Senhor, se for de outra forma eu amo o Senhor, você começa a viver na expectativa verdadeira de depender única e exclusivamente da mão de Deus. Por que é necessário a gente ir nessa direção? Porque a verdade é que, gente,
vamos unir, assim, vamos aprofundar todo o CETEP, tudo que nós estamos falando até agora. Quando nós falamos lá de pecado, é muito superficial a gente tratar o pecado como mentira, briga, ignorância, xingamento, vício, prostituição. Óbvio que isso é pecado, mas isso no final do dia, é a manifestação do pecado. É a consequência, né, do pecado, é essa manifestação da obra da carne. As obras da carne são manifestações do pecado. E o que é o pecado em si? É aquilo que nós aprendemos lá e que aconteceu em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2 de Gênesis. É quando eu e você, nós decidimos no nosso coração tomar para nós o controle da nossa própria vida. E no nosso coração, nós decidimos confiar em nós e no nosso discernimento, ao invés de confiar naquilo que Deus disse. Não foi isso que Adão e Eva fizeram? Eles preferiram tentar discernir o que era melhor para si, tomar para si o governo da sua própria vida. Eles tinham uma decisão a tomar. Quem governa melhor a minha vida? Deus que está governando, que me diz o que é o bem e o mal, ou eu que posso decidir o que é o melhor para mim, sabendo o que é o bem e o mal? E eles decidem eles tomarem o governo. E quando eles tomam o governo, eles deixam de confiar em Deus e sua palavra, porque Deus disse, olha, se comerem da árvore, se conhecerem do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. E nós tomamos essas decisões todos os dias. Essa é a decisão. Quando eu decido no meu coração tomar de volta o governo da minha vida para mim mesmo, naturalmente, as obras da carne, que é a consequência do meu pecado, de confiar nas minhas decisões, nas minhas escolhas, e não confiar em Deus e nas escolhas do Senhor para minha vida, as obras da carne, o pecado, naturalmente vai se manifestar e vai me levar à morte. Para uns, vício, para outro, prostituição, para outro, pornografia, para outro, mentira, para outro, ignorância, para outro, espírito de morte, assassino, manifestações das obras da carne. Mas quando nós então, o que eu estou dizendo se você está lendo, vocês estão lendo Reis agora, terminaram Reis, vão entrar em Crônicas, né? A gente está no plano anual, a gente está lendo, eu já estou mais à frente um pouco. Vocês estão Reis em Crônicas, por exemplo. É muito claro ali, você vê claramente o confronto ali entre Samuel, já passaram para Samuel também, o confronto entre as decisões de Saul e Davi. Samuel fala claramente para Saul, fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. E Davi, você vai ver lá, ele vai dizer, olha, se o senhor quisesse Salmo 51 de Davi, que é o Salmo da queda dele, estava até conversando com o Cristiano esses dias, é o Salmo da queda de Davi. Quando Davi peca, que o profeta Natan confronta ele, que fala, olha, tem um homem que tinha um monte de ovelha, e tinha um outro que só tinha uma, e esse homem foi lá que tinha um monte de ovelha, matou esse outro homem para ficar com a única ovelha que ele tinha, e Davi se levanta, cheio de religiosidade, de justiça humana, não, me traz ele na minha presença, eu vou matar, eu vou acontecer, eu sou bom, eu sou justo, vou fazer aquilo. Aí Natan fala, é você. Quer saber a verdade? É você, esse homem. Você matou Urias, você pegou a mulher dele. E diferente de Saul, que ele tenta justificar, Davi fala, eu pequei contra o Senhor e somente contra o Senhor pequei. E aí ele faz o Salmo 51. Lê o Salmo 51 sob essa perspectiva, de um homem quebrado. Um homem moído. Um homem que fala assim, olha, eu pequei contra o Senhor e somente... Ele sabe, ele não pecou contra Batseba, contra isso é a consequência. Ele sabe, eu pequei, eu errei, eu tomei a decisão no meu coração de ver a minha própria vida, eu errei o alvo. Lembra de pecado? Errar o alvo. Eu errei o alvo, eu pequei contra o Senhor, e somente contra o Senhor eu pequei. Então, quando nós entendemos isso, do que Deus nos trouxe, do que Deus nos libertou, que nós éramos incapazes de cumprirmos isso, e que somente Jesus era capaz, nós começamos a nos posicionar nesses pontos que nós não temos mais condenação. Não no sentido de que não pecamos e quando pecarmos, perdão, não precisamos prestar conta. Óbvio que precisamos. Mas nós não somos mais levados à destruição e à morte pelo nosso pecado. Uma vez que confessando, o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar. Deus criou um mecanismo de purificação, de rebobinar, de voltar atrás, né? Dar um passo atrás. Gente, a Bíblia é muito linda. Quando eu falo aqui, que eu coloco ali, que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo, você vai lá nas leis cerimoniais, lá nas leis cerimoniais lá, de Levítico, que Moisés estabelece, aí que você começa a entender que Deus, quando estabelece lá, né, lembra que Deus pegava dois cordeiros, né? Na verdade, um cordeiro e um bode. E aí ele matava o cordeiro e um bode recebia o sacerdote colocava a mão sobre ele e eles direcionavam aquele animal para o deserto, para o que ele chamava de mar de esquecimento. Ou seja, lançavam todo o pecado sobre aquele animal e jogavam ele no mar de esquecimento. Não é, eu já falei sobre isso, vou falar mais uma vez. Não é que Deus, obviamente, Deus ele é perfeito, Deus não sofre de uma crise de amnésia,
Deus não Deus é Deus, Deus tem sabedoria, onisciência, ele é todo poderoso, Deus nunca se esqueceria de absolutamente nada. Mas Deus decidiu, o Senhor decidiu não se lembrar do meio do seu pecado. Quando o Senhor nos perdoa, ele decidiu no seu coração, na sua sabedoria, no alto da sua soberania, do seu decreto, Deus decide não se lembrar. O pecado coberto pelo sangue do Cordeiro, ele é esquecido por Deus. É isso que fala lá no Antigo Testamento. Quando aquele animal é lançado no mar de esquecimento, Deus todos os dias, quando nós confessamos ele no pecado, Deus lança no mar de esquecimento, Deus decide em seu coração não se lembrar. Deus decide do alto soberania não se lembrar. Então, quando nós temos isso, né, a gente percebe que não há condenação, mas também percebe que não tem mérito nenhum, não tem. Nada do que nós façamos é capaz de mudar isso. E que o que a cruz realizou, né, funciona mais ou menos assim. A lei podia apontar o problema do pecado, mas não tinha poder para resolvê-lo, né? A lei, ela dizia o que era o problema, mas não resolvia. Apenas Cristo, né, ao se tornar maldição por nós, pôde pagar o preço que a lei exigia e libertar o crente da sua condenação. Então a cruz realizou aquilo que a lei jamais poderia realizar, que é a salvação do homem. E quando nós entendemos nisso, nós conseguimos nos posicionar onde? Em descanso. Nós repousamos na obra consumada do Salvador, pois está consumado, lembra? Quando Jesus falou isso na cruz, que é tetelestai, né, que está pago, é suficiente, está resolvido. E nós precisamos confiar no Senhor e decidir no nosso coração, todos os dias, né? Se nós queremos tomar o governo novamente da nossa vida ou viver na dependência do Senhor todos os dias da nossa vida. Amém? Acho que a Vera está com a mão levantada. Tá, Vera, tá com a mão levantada. Fala, Vera, desculpa, eu não tinha visto. Fica à vontade, Vera. Vera, acho que o microfone já. Acho que já estava levantada a. Ela esqueceu de tirar. Já estava, esqueci de tirar. Mas eu acho que a Fernanda levantou. Eu levantei, irmão. Levantou. Pode falar. É que eu queria perguntar a consequência, se tem consequência, a gente não confessar o pecado. Continua sendo a mesma, é a morte, né? A Bíblia diz que o pecado não confessado, ele gera morte. Só que a morte não é a morte física, como no Antigo Testamento, né? A Bíblia fala que a gente não teme a primeira morte, né? Que é a morte física. A gente teme a segunda, que é a morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Que a segunda morte é a separação eterna de Deus. É porque é muito difícil para nós, né? É muito difícil para nós enxergarmos como Deus enxerga, no sentido seguinte: Deus, ele não vê. Deixa eu só abrir aqui. Aqui antigamente tinha um Miro, mas eu acho que não está abrindo muito bem. Eu vou abrir o Paintbrush mesmo. Deixa eu virar aqui a folha. Acho que assim já dá para ver. Tá? Dá para ver. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. É muito difícil para nós enxergarmos como Deus enxerga, né? Assim, alcançarmos, né, vamos dizer assim, nesse aspecto, como Deus enxerga. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Então? Sim. Sim. É muito difícil, eu vou aproximar aqui para a gente ficar uma telona grande. Pronto. É muito difícil para nós enxergarmos como Deus enxerga. Eu tenho sempre desenhado sobre isso, né? Então, se você considera, né, que eu já falei sobre isso, né? Você tem isso em mente, que aqui nós temos aqui, ó, uma linha do tempo, né? Uma linha do tempo onde Deus existe, né? Uma linha do tempo onde o Senhor existe, né? Onde nós vemos e o Senhor existe de eternidade, né? Nós chamamos de eternidade passada e eternidade futura, ou seja, Deus existe de eternidade a eternidade. Eu sempre falei sobre isso. Em algum momento dessa eternidade, o homem, vamos dizer assim, aqui, por exemplo, aqui Deus fez os anjos, tá? Só para vocês entenderem. Aqui Deus fez a criação, o homem. Né? E aqui foi a queda. Quando o homem cai, estabelece-se um novo tempo agora, que é o tempo que a Bíblia chama do Cronos, onde esse tempo, por conta do pecado, ele caminhava em direção ao que a Bíblia chama do lago de fogo e enxofre, que é o inferno. Ó, o inferno. Então, todo homem, toda a humanidade criada ao longo da história, né? Aqui várias pessoas, eles caminhavam nessa direção, a direção do inferno. Todos nós. Por quê? Todos pecaram e estão destituídos, estão separados. Aqui é a separação. Estão separados. A gente passa aqui, ó. Estão separados da glória de Deus. Não vivem mais na presença de Deus. Então, quando você tem esse processo, a gente olha assim. Só que o Senhor, ele enxerga não como nós enxergamos, né? Se eu pegar deixa eu ver se eu recortar aqui, ó. Se nós pegarmos aqui, deixa eu baixar aqui um pouquinho. Assim, nós pegarmos aqui e pensarmos do ponto de vista do Senhor, né? Obviamente que Deus não dá para a gente desenhar assim, mas é só para que vocês entendam. Nós pensar que essa é a visão do Senhor, está olhando como se fosse um ser humano, né? Olhando a cabeça de cima. O Senhor, ele enxerga
ele não enxerga como nós, assim, ó, o presente, fica esperando o futuro e consegue olhar para o passado. Deus não enxerga assim como nós enxergamos. O Senhor, ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor enxerga passado, presente e futuro como uma coisa só, como uma coisa só. Então, o Senhor, a Bíblia diz que ele olhou da eternidade e, ao olhar da eternidade, ele viu aqueles que responderiam. Eu não estou entrando aqui em calvinismo nem arminianismo, tá? Uma coisa é dizer se Deus decretou quem seria salvo ou não, outra coisa é que se Deus a salvação é aberta a todos. Eu não tô, a gente, no módulo 4, a gente vai entrar sobre essa parte das doutrinas da salvação, soteriologia, né? Mas eu estou dizendo o seguinte: a Bíblia, independente de qual seja a visão de enxergar, a Bíblia diz que Deus enxergou, Deus tem uma presciência, ou declarou aqueles que seriam salvos, ou viu aqueles que seriam salvos, dependendo da linha de soteriologia que a gente adotar aqui. Mas o Senhor viu aqueles. E aí a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Senhor, vendo todo esse quadro, Cristo já era o Cordeiro de Deus que havia morrido antes da fundação do mundo. Deus enxergando todo esse quadro, desde a criação, sabendo que o homem ia cair, que havia separação, Deus estabeleceu um plano. Deus falou assim, ó, na sua soberania, Deus disse: eu vou fazer um ser humano, certo? Eu vou fazer um ser humano e vou dar o livre-arbítrio, porque para Deus ser perfeitamente amado, nós precisávamos ser perfeitamente livres para escolher esse amor. Sim ou não? O amor obrigatório não é amor, né? Ele é obrigação. Então, para nós perfeitamente amarmos a Deus, nós precisávamos ser perfeitamente livre. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio, para nós escolhermos, para nós termos um poder de decisão para Deus ser adorado. Então, Deus deu essa liberdade e Deus, na sua infinita sabedoria e presciência, Deus viu que o homem cairia. E quando ele viu que isso acontecer, ele já estabeleceu um plano de redenção para trazer a sua criação de volta. Por isso que Jesus, o mundo ainda vai ser criado, mas Deus já viu isso bem de antemão. Ele sabe, ele vive esse tempo. E a Bíblia chama esse tempo de Deus, né, de Kairos. Esse é o Kairos de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Lembra de 1000 anos como um dia, e um dia como 1000 anos? Então, Deus vê esse tempo. Deus enxerga isso. E ele diz que ele estabeleceu essa salvação. E aí, Deus vê quem responderia ao seu amor, estabelece esse plano que está lá descrito. Você lê Efésios capítulo 1, vai falar claramente sobre o plano de Deus, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano de salvação. E aí você tem aqui, chega um momento que aqui você tem a lei. Aí o homem aqui, ó, ele tenta se salvar pela lei, ele falha. Ele tenta subir até Deus, estou dando exemplo, tá? Tenta subir até Deus. Davi, o homem segundo o coração até Deus, tenta subir até Deus, mas todos falham. E aí o Senhor, o que ele faz? Cordeiro de Deus, se desfaz. Eu vou colocar aqui só para efeitos de ilustração, tá, irmãos? Um Deus trino e uno, tá? Eu vou colocar aqui só para efeitos de ilustração. Você tem aqui a Trindade, ó, Trindade, um Deus trino uno. E aí, o Deus Filho, só para efeito de ilustração, tá, irmão? Só para vocês entenderem. O Deus Filho, ele não deixa a Trindade, tá, irmão? Só estou mostrando o seguinte: ele faz um movimento que nós já estudamos aqui, que é o kenosis. Ele abre mão de toda a sua glória, desce à terra e se faz um de nós na manjedoura. Isso é o que a Bíblia chama de kenosis. E ele diz assim: quando Deus ele vem e desce ao mundo, isso aqui onde que era impossível, agora a Bíblia diz que existe um novo e vivo caminho. Um novo e vivo caminho, que é Cristo Jesus. E agora o homem que estava perdido, tentando chegar até Deus e falhando miseravelmente todas as vezes, agora em Cristo Jesus tem um novo e vivo caminho para se juntar eternamente até Deus novamente. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E a Bíblia diz, que nós já vimos a ressurreição, que após a sua morte na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita, Jesus ressuscita. Lembra que nós vimos a ressurreição? E nós vimos a ascensão. E agora, o Filho, agora exaltado, 100% homem, 100% Deus. Não diferente, tá, irmãos? É só para ilustrar mais uma vez. Mesma essência, mesmo espírito. Ele volta o seu estado de exaltação, reinando à destra de Deus. E a Bíblia diz que, o Senhor diz que ele manda para nós o Espírito da verdade, o Consolador, que vem testemunhar de tudo aquilo que ele faz. Então você vê claramente a Trindade, né? Mais uma vez, eu não estou separando a Trindade, tá? Entendam isso? Se eu fosse colocar a Trindade aqui, tudo se move nele, é tudo por ele, para ele,
e nele. Nós nos movemos, vivemos nele. A Bíblia diz que é isso. Tudo que acontece, acontece. Se eu pode botar a Trindade, nós teremos que botar em tudo que existe. Assim, ó. Teremos que colocar a Trindade em absolutamente tudo. Tudo o que acontece em toda a história se move dentro de Deus. É isso. Nós nos movemos nele, estabelecemos nele, vivemos nele. E aí estabelece um novo e vivo caminho para Deus. Porque Deus, na sua onisciência, ele conhece presente, passado e futuro a respeito das nossas decisões no coração. Por isso que nós precisamos entender que Deus ele não olhou para você. Vamos dizer que a sua vida está aqui, ó, a sua vida está aqui. A gente está nesse tempo aqui, botar aqui outra coisa. Eu e você, a gente está aqui, ó, vivendo esse tempo aqui, ó. Perdão, aqui não, botar paralelo, né? A gente está vendo esse tempo aqui, ó. Nós aqui, ó, estamos vendo esse tempo aqui da linha do tempo do homem. Aqui. Deus não olhou para mim e para você agora. Deus ele já nos via desde a eternidade, antes de nós sermos formados. A Bíblia diz que Deus olhou para tudo que havia sido criado e Deus nos amou de tal maneira que ele estabeleceu um plano para resgatar a mim e a você de volta para ele, para nós vivermos eternamente com ele. Aqui não haverá mais pecado. Deus será perfeitamente amado e nós seremos perfeitos, porque ele nos fez perfeito. Nós teremos um corpo glorioso, livre do pecado, e viveremos eternamente com ele. Então, quando nós entendemos esse processo, nós entendemos, obviamente, que se você não confessa o seu pecado, você está abrindo mão, né? 1 João, capítulo 1, capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: se nós dizermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a verdade não está em nós. Não é que nós precisamos fingir, esse é o maior problema, talvez. Eu não sei como é que a igreja consegue estabelecer esse processo alguma vez. Fingirmos uns para os outros que somos perfeitos e não temos pecados. A Bíblia diz que, se Vera diz para a Lúcia que não tem pecado, não significa que eu preciso saber qual é o pecado da Vera, ou o Lúcio precisa saber qual é o pecado do Alexandre, ou o Alexandre do Lúcio, não é isso. Pode até saber para me dar direção para ela. Para ele diz que se a gente diz que não tem pecado, se eu assumo uma postura como pastor diante da igreja como perfeito sem pecado, a Bíblia diz claramente no capítulo 1 da primeira carta de João que eu estou fazendo de Deus mentiroso. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso. E aí, a gente pode até aprofundar mais, aí eu não queria nem entrar nessa história, mas aprofundando mais um pouco, e aí a gente pode entender qual é o contexto do pecado que não tem perdão. Qual é o único pecado que não tem perdão? Blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é blasfemar? Você já pesquisou? Pesquisa aí rapidinho. No dicionário mesmo. Pode falar, Vera. Pode abrir o microfone e falar mesmo. Não fica presa a não. Não, quando o senhor falou vamos aprofundar, não queria aprofundar, vamos aprofundar. Eu acho que fica assim, muito gostoso, eu acho que fica bem dinâmico, eu acho que nós temos que aprofundar, sim. Irmão, vi aqui, ó, palavras de insulto, desrespeito, difamação ou ódio contra Deus. Uhum. Ou contra aquilo que é considerado sagrado. Não é isso não, Fernanda, que está escrito aí, não é? Blasfemar. É isso? Não, você está mentindo. Tem certeza que é isso? Tem. Está mentindo. Não tá não? Abre o microfone. Não tô não. Obviamente eu tô brincando. Entenderam o conceito de blasfêmia? Eu não tô insultando Fernanda, ela tá lendo algo, ela tá dizendo a verdade, eu tô dizendo que ela tá mentindo. É como duvidar, é como desacreditar. Blasfemar contra o Espírito Santo é desacreditar naquilo, né? E qual é o papel do Espírito Santo? A Bíblia, Jesus fala, eu vou para que venha até vocês o Consolador. E ele vai fazer o quê? Convencer o homem do quê? Do pecado, né? Do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala disso, ele vem, olha, vou mandar o Consolador e é o Espírito da verdade. E ele, deixa eu pegar o texto aqui para a gente ler. Por que Deus instituiu que blasfemar contra o Espírito é imperdoável? Que as pessoas falam muito mal de Jesus, as pessoas blasfemam bastante contra Jesus mesmo. Mas contra o Espírito Santo, Deus disse que é imperdoável. Eu estou explicando isso nesse momento. É isso que eu estou explicando. Porque qual é o conceito de blasfemar? Ofender. Ofender. Abre João capítulo 16, versículo 8 a 13. Vamos ler lá. Alguém pode ler, por favor, se achar aí. Achei. Uhum. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado. Desculpa, irmão. Vamos ler esse capítulo 16 todo? Só... Eu tô em outra versão aqui. Deixa eu mudar.
Não, pode 16:1. Vamos ler 16:1. 16:1. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. Vocês serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já os tinha avisado. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém, agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde é que o Senhor vai? Mas porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois, se não for, o auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado, porque não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para dizer, mas vocês não poderiam suportar agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer e dirá a vocês. E assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Amém. Essa é a sua tradução de hoje, né? Essa tradução. Aham. Não. Então, nessa parte, né, no versículo 8, ele vai dizer assim: ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está condenado. Então, a missão do Espírito, ela é muito clara. Ele vem para dar glória, para glorificar Jesus, para convencer o homem do pecado, porque os homens não creem. Qual é o pecado? Vamos lá, voltando lá. Qual é a definição de pecado que nós estamos aqui? Não é errar o alvo? Essa é a definição de pecado. Errar o alvo. Então, quando nós errar o caminho, vou colocar assim, quando nós ouvimos que Jesus é o Senhor e não aceitamos isso, não glorificamos, não entendemos, rejeitamos essa verdade, nós estamos errando o alvo. Mais uma vez, nós estamos nós estamos cometendo pecado. E como é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, todas as vezes que nós resistimos a essa verdade, é mais ou menos assim, bem pueril, tá? Bem superficial. O Espírito está dizendo assim: olha, Jesus é o Senhor, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é pecador. Jesus é o Senhor. Ele está testemunhando o tempo todo a respeito, testemunhando como? Através de mim, de você, das nossas vidas, da nossa boca, da nossa conduta. Nós somos as cartas vivas de Deus para o mundo, nós estamos dando testemunho de Cristo. Cada domingo, em cada igreja, em cada lugar do mundo, o pastor sobe, um louvor é louvado, um irmão dá um testemunho, alguém ora. Tudo isso é testemunho, é o Espírito que está movendo a igreja, e ele está testemunhando de Jesus. E quando nós falamos assim, não vou aceitar, porque isso é mentira, Jesus não é nada, Jesus não é Salvador, Jesus foi um homem, Jesus foi um político, Jesus foi um revolucionário, Jesus não é Deus, Deus é o panteão, é o vento, é o sol. Nós estamos, mas o Espírito não, Jesus é o Senhor, não, o Senhor é o sol. Nós estamos blasfemando, porque nós estamos caluniando, difamando, nós estamos dizendo para o Espírito Santo: você é mentiroso, nós estamos resistindo à verdade. E para aquele que blasfema, que diz que o Espírito Santo está mentindo, não há salvação. Por quê? Porque como é que ele vai aceitar, como é que ele vai ser salvo se ele não crê na verdade, se ele não recebe a verdade? É Jesus é o Senhor e Salvador. Sem ele é impossível ao Pai. Nós somos pecadores e precisamos ser resgatados por esse amor. E a gente está falando para ele: não, é mentira sua, não é isso. Você está caluniando
caluniando, você está dizendo que o Espírito Santo é mentiroso, e por isso que não há salvação, não é o ato em si, entendam isso, não é o ato em si da calúnia no Espírito Santo, no sentido de, dar exemplo aqui, o Espírito Santo é bobo, é feio, não é isso, é o ato de, ele está dizendo a verdade, e você está dizendo que não é a verdade, que ele está mentindo, e não tem como ser salvo para quem blasfema, quem acusa o Espírito Santo de estar mentindo, porque ele está falando a verdade. E se você rejeita a verdade, você rejeita a salvação. Deu para pegar? Deu, aleluia. Então, não é mais profundo que isso, entendeu? Não é a pessoa que não acredita em nada, que é ateu, que fala, Jesus não presta. Ai, pô, tá vendo? Pecou contra o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é feio, não existe. Não é isso, irmão. Isso é muito superficial para tudo que Deus está fazendo. Nós aqui, por exemplo, conhecendo, testemunhando, sentindo da presença do Senhor, e nós chegarmos um dia de rejeitarmos a verdade. Falar assim, não, isso não é para mim não, vou viver a minha vida. Só tem um caminho, nada, tem vários caminhos, e Deus perdoa tudo, sabe? Isso é blasfemo. É você dizer que o Espírito está mentindo a respeito daquilo que ele está testemunhando. Então, nesse processo, nós recebemos o Espírito de adoção, nesse que eu já falei até nos cultos, né? Sobre nós sermos escravos, resgatados e filhos, né? Sermos transportados, né? Em Gálatas capítulo 4, 7, diz que, né, nós clamamos Abba Pai, que não somos mais escravos, né? Mas somos filhos de Deus, herdeiros por meio de Cristo. Esses privilégios da adoção, né, são o acesso ao Pai, nós já falamos aqui também, a herança espiritual, né? O filho é herdeiro de Deus, né? E nós somos co-herdeiros, né, dessa herança incorruptível. Qual é a herança de Cristo? É a terra, o mundo, o ouro, a prata, o bronze, a água? Não. A herança de Cristo, gente, o que tem de mais valioso daquilo que Cristo nos deu? O Filho estava eternamente na presença do Pai. O Filho compartilhava eternamente da presença do Pai. Porque tudo que era do Pai era dele, porque ele e o Pai são um. E o que ele compartilhou? É a bênção de nós sermos um com Deus. Nós somos agora filhos e herdeiros. Não significa co-herdeiros, nós não seremos deuses, mas nós seremos um com Deus, nós seremos um com Deus eternamente. Jesus compartilhou aquilo que tinha de mais precioso, nós veremos com Deus eternamente como um. Não haverá mais divisão de propósito, divisão de vontade, caminhos errados, não erraremos mais o alvo. Nós caminharemos eternamente ao lado do Senhor, com o Senhor, para o Senhor, e nós nos moveremos eternamente nele, através dele e por ele. Entende que a maior herança, quando nós somos co-herdeiros de Cristo, não é na planta, não é no tigre, no mundo, no mar, não é isso. É uma herança espiritual. Deus é espírito e nós viveremos com ele espiritualmente para o resto das nossas vidas. E por nós sermos filhos, nós temos o cuidado paternal. Preste atenção na linha que eu tracei aqui. Um Deus que veio da eternidade até hoje, até dia 2 de junho de 2026, para suportar, alcançar e cuidar da sua vida. Você acha um Deus que vê, vou até colocar aqui, tá compartilhado ainda, um Deus que vê absolutamente tudo, presente e passado, um Deus que vê absolutamente tudo, presente, passado e futuro. Você acha que Deus está se surpreendendo com quem você é, com aquilo que você fez, com a sua miserabilidade, com a sua capacidade de ser infiel? Deus não comprou a gente, eu sempre falo isso, Deus não é uma pessoa sem juízo, com um cartão de crédito no shopping, que compra uma blusa, chega em casa e fala, não gostei dessa blusa, vou jogar ela fora, vou devolver. Deus não faz isso. Deus, quando morreu naquela cruz, o Senhor Jesus, ele sabia exatamente quem você era, exatamente quem eu era. Deus não tinha dúvida nenhuma sobre isso. Deus conhece, como diz o salmista, desde o ventre da nossa mãe, desde quando nós fomos gerados, era massa informe. Deus conhece eu e você pelo nome. E ao conhecer ele pelo nome, saber de todos os seus defeitos, Deus te amou e Deus decidiu no seu coração, amou você de tal maneira que entregou seu filho unigênito para nos dar um caminho de retorno para ele, crendo em seu filho. Todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Mas é isso, pastor. Então Deus sabe. Mas então, e aí? Eu vou viver minha vida Não, porque se você é crente, convertido, que a gente está falando sobre essa aula, sobre a conversão, você é crente, convertido, o resultado da salvação em você, e você entendeu isso, é você dizer assim, o Senhor, ele é maravilhoso demais para que nós o abandonemos. A relação passa a ser, como eu preguei domingo, você vai reparar que nos piores dias, nos melhores dias, sempre é a mão do oleiro, irmãos, sempre é a mão do oleiro, sempre é. Mas o mais lindo, eu vou refazer a pregação, no final da pregação,
o mais lindo de tudo que nós vivemos é que por mais que o Senhor te refaça, remolde, molde novamente, moa e remoa a sua vida para te deixar do jeito que Ele espera, Deus não troca o barro. É sempre do mesmo barro o vaso. É sempre você e eu sendo transformados para a glória do Senhor. Deus não te lança fora. E por isso tudo que eu expliquei aqui, o resultado da salvação precisa de ser isso no seu e no meu coração. Amém? Amém. Isso tudo é muito Aleluia. lindo, muito lindo. Glória a Deus. Ai, é tudo muito lindo. Amém. Deus é maravilhoso. Creia nisso. Amém. Terminamos a nossa aula. Semana que vem nós estaremos juntos aqui mais uma vez para a glória do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu vou pedir que a Vera ore para nós encerrarmos. Amém, Vera? Vamos orar. Amém, pastor. Vamos orar. Amém. Oh, Senhor, meu Deus e Pai, estamos agradecidos, Pai amado, nesta noite, por Tua palavra, por Teu ensinamento, por Seu derramado Espírito, Pai. Podemos sentir a Tua presença, Pai, durante toda essa aula. Oh, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, a cada dia, Pai, gerar em nossos corações, Pai, o desejo de estar na Sua santa presença, buscando mais de Ti, crendo, Pai, que sem Ti não somos nada, Senhor amado. Como é bom, Pai, compartilhar, Pai amado, da família da fé. Como é bom compartilhar, Pai amado, da Sua santa presença em nossas vidas, sentir, Pai, a Tua presença. E como eu pude sentir nesta noite, durante essa aula. Muito obrigada, Pai. Dê-nos, Pai amado, uma noite abençoada de descanso, Pai. Que tenhamos, Pai amado, amanhã na Sua santa presença. Que venhamos, Pai, ter nosso coração aquecido, Pai, na manhã, Pai, assim que acordarmos em buscar mais de Ti, Pai amado, de ouvir a Tua palavra, de ler a Tua palavra, de buscar mais a Tua santa presença em nossas vidas, Pai. Muito obrigada, meu Paizinho. Abençoe cada irmão, cada familiar que aqui está, Pai amado, nesta aula, Pai amado. Ô Senhor, que o Senhor possa vir alcançar cada dia mais, Pai, os nossos corações e daqueles que ainda não têm a Ti em nossa família, Pai amado. Seja conosco, Pai amado. Gere nosso coração, Pai amado. Fogo, o desejo de estar na Sua santa presença. E que nada, Pai, que nada venha nos separar de Ti, Pai. Nada, nenhuma dor, nenhuma luta, nenhum, Pai, amasso, como o pastor falou, Pai amado. Nós somos barros e continuamos sendo o mesmo barro nas Suas mãos. Então molda-nos, Senhor, da forma que Tu quiseres, quantas vezes for necessário, Pai, para a honra e para a glória do Seu santo nome. Amém. 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 Glória a Amém. Deus. Jesus abençoe vocês, em nome de Amém. Jesus. Tá? Fiquem com Deus. Amanhã, culto busca. Convide alguém, tá bom? Estaremos lá para a honra e glória do Senhor. Fique na paz. Paz de Jesus abençoe, Alexandre. Deus te abençoe. Paz, paz, meu irmão. Fiquem com Deus. Paz. Paz, paz, paz.